Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios. Capítulo 5, né? Que a gente está terminando esse capítulo pela misericórdia de Deus. E hoje nós vamos ler do versículo 30 ao 33. Porém, iremos tratar somente do versículo 30, tá? Deus permitindo, semana que vem a gente termina os outros 3 versículos, tá bom? Mas vamos ler eles na íntegra, né? Efésios 5, capítulo 5, né? Capítulo 5, Efésios 5, dos versos 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento que aqui chegamos, que é a pregação da sua palavra. O centro da nossa igreja aqui, Senhor Deus, é a pregação da sua palavra. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, nesta manhã, que o seu servo que aqui vos fala, fale a verdade, Senhor Deus. Edifica os corações dos meus irmãos, edifica o meu coração, Senhor Deus, nesta manhã com a sua palavra. Que seja o seu Espírito a falar aqui e não o homem. E isso é que te pedimos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, no capítulo 29, no verso 29 do capítulo 5 aqui, que nós estamos tratando, na semana passada, nós vimos que Paulo, ele termina afirmando que o homem alimenta e sustenta o seu corpo, né? É o que ele vai falar. Antes, alimenta a sua carne, no caso, né? E a sustenta, como também Cristo faz a sua igreja. E ele vai dar o motivo pelo qual Cristo faz isso, né? Que é o verso 30, ele vai falar justamente isso. Por qual motivo Cristo sustenta a sua igreja, né? Aí a gente vai tratar do verso aqui, a resposta está no verso 30, tá? E vamos perceber também, irmãos, que o apóstolo não perde de vista o matrimônio, que é o assunto principal deste capítulo aqui, que nós estamos tratando. É o matrimônio, né? Ele não perde isso de vista, mas pelo contrário, ele une, ou seja, ele liga o relacionamento de Cristo com a noiva, que é a igreja, com o matrimônio do marido e da mulher. Ele faz essa união, né? Essa comparação unida, né? Ele não só compara, mas ele une, porque a gente vai ver no verso 31 o por isso, né? Que ele faz. Isso, semana que vem nós vamos tratar, se assim Deus permitir. Então, irmãos, é um relacionamento tão profundo que o apóstolo vai dizer que é um grande mistério, o qual já nos foi revelado. Ele vai falar lá no verso 32, né? Grande é esse mistério, de quê? De Cristo com a igreja, né? E isso já nos foi revelado. Vamos... Que mistério é esse, né? Esse relacionamento foi nos revelado. Volta um pouquinho a carta, no capítulo 3, verso 4 a 6, ele vai falar aqui, ó, Efésios 3, 4 a 6. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado
aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós já tratamos desse texto, né? Dessa revelação. A saber, qual foi a revelação? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, não só os judeus, né? Também os gentios, né? As outras nações seriam, não só Israel, as outras nações também seriam inseridas no corpo de Cristo, enxertadas, né? Como Paulo vai falar lá acho que é em Romanos, né? Que ele é enxertado. Nós somos enxertados, né? Na videira, né? No corpo de Cristo. Nós somos enxertados no Senhor, na sua igreja, né? Irmãos, percebam que no verso 30 ele fala da igreja, né? No verso 30 ele fala, porque somos membros do seu corpo. Está falando da igreja, a noiva. No verso 31, Paulo vai falar do matrimônio. Pois isso deixará o homem, seu pai e sua mãe. Está falando do casamento. Perceba que o apóstolo é tão habilidoso que ele volta, no verso 32, a falar da igreja de novo. Grande é esse mistério, digo, a respeito de Cristo e da igreja. E no verso 33, ele retorna a falar do casamento. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua esposa como a si mesmo. Então, irmãos, você percebe essa habilidade de Paulo? Um verso ele fala da igreja, do outro verso do matrimônio. Por que isso? Porque ele quer unir essas duas coisas. Ele quer unir essas duas coisas. Esse relacionamento entre marido e mulher e Cristo, a igreja. Nós não podemos perder isso de vista. Não podemos. É surpreendente, irmão, essa habilidade do apóstolo. Ele deixa tudo alinhado. Ele deixa tudo casadinho. Não há brecha. Ele une, faz a união entre essas duas questões aqui, que é o casamento e o relacionamento de Cristo com a igreja. Que na grande verdade são dois casamentos, né? O casamento do marido com a mulher e o casamento de Cristo com a igreja, que é a sua noiva, né? Dito isto, irmão, vamos agora trabalhar esse verso 30 aqui. Ele diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Esse porquê aqui, irmão, Paulo o usa para iniciar uma explicação do porquê Cristo alimenta e sustenta a sua igreja, né? É a resposta que ele dá ao verso 29, né? Como também o Senhor a igreja. Por quê? Né? Porque Cristo alimenta e sustenta a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Entende? Não só, né? Nós somos a resposta é essa, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós já vimos isso no sermão passado, né? Mas, irmãos, presta atenção. Essa membresia, vamos falar assim, né? Não somos meros membros, como se a gente pertencesse a um clube, a uma associação, a uma, sei lá, a uma empresa, a uma família terrena. Não somos membros. Nós somos membros porque nós somos a sua carne e os seus ossos. É algo bem profundo. É como, irmãos, a menção aqui que Paulo intenciona é física. Falando como se nós fôssemos um braço, como se nós fôssemos uma perna do nosso próprio corpo. Faz parte, tá ligado com as juntas, né? Está ligado com os nervos, estamos ligados. A minha mão está ligada no meu antebraço, né?
E assim vai, e o braço inteiro está ligado no meu tronco. Se você separar isso, você amputa, você fica deficiente. Entende? Se você separar um membro desse, se você cortar, você fica amputado, mutilado. E eu quero nessa manhã, se os irmãos me permitirem, eu quero abrir aqui um parênteses. Vai ser breve, eu vou fechar ele logo. Abre-se o parênteses. Nesse verso aqui, irmãos, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, nesse verso, todas as outras traduções que usam texto crítico e os manuscritos alexandrinos rejeitam o texto receptus. Eles rejeitam o texto receptus, o qual é usado pela tradução que nós usamos aqui, a ACF, né? Almeida Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Eles extirpam e mutilam as palavras. Qual palavra que eles extirpam e mutilam? Como se cortasse um braço. É justamente essa. Ele vai aqui, ó, nessas bíbliazinhas aí, eles falam assim, porque somos membros do seu corpo, ponto. Acabou aí. Da sua carne e dos seus ossos, eles tiraram. Não existe. Pode olhar. Todas elas, salvo a ACM, a ACF e a King James em inglês, ela usa total, na íntegra, porque é o que está no texto original, né? E por que será, irmão, que eles fazem essa maldade? Né? Por que será? Né? Só existe uma explicação, é malícia, para tirar essa união que há em Cristo e em nós, essa união, que essa união seja tirada e que nós olhemos para essa união como se fossem meros membros, não fazendo parte do corpo e da carne e do osso de Cristo. Olha só, da sua carne é algo mais profundo, irmãos. Presta atenção nisso. Então, esses homens, eles são maus. Vejam, irmão, quão são importantes essas palavras finais, da sua carne e dos seus ossos. Dos seus ossos. Dizem eles que isso foi acrescentado. Prove, não há como provar. O que nós temos no texto receptus, usado até o início do século XIX, século XVIII para século XIX, né? Usado ali no século XIX, né? Enfim, era esse texto que todos os cristãos tinham em mãos. Era esse texto. Não vou entrar nesse mérito aqui, que a gente já até falou aqui sobre isso, né? Só estou sendo repetitivo. Essas Bíblias dizem que nós somos meros membros, só isso, mas não membro do corpo de Cristo, como fosse a carne e o osso dele. Irmão, não se engane, meus irmãos, o texto está corrompido, que o texto corrompido, ele consequentemente, a sua mensagem também será corrompida. Isso é fato. Se um pregador usa de um texto corrompido, ele não vai ter a profundidade que eu vou pregar aqui nesta manhã, de falar que é da sua carne e dos seus ossos. Ele simplesmente, não, nós somos membros do seu corpo, da igreja. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que a nossa união com Cristo é entranhada na sua carne e nos seus ossos. Nós estamos entranhados nele, entrelaçados. Entende isso? Então isso é uma maldade, irmão. Isso é uma maldade. Então, as pessoas, os líderes, os pregadores que usam uma versão corrompida, a sua mensagem, a sua pregação será corrompida. Não tem jeito. Ou no mínimo, querendo amenizar, eu não gosto de amenizar, mas vamos lá.
será superficial, no mínimo. Não terá todo o ensinamento, toda a profundidade. Mas geralmente ela se corrompe, porque eles traduzem interpretando o texto, usando a interpretação deles, o que eles acham, o que eles deixam de achar. Não o que o texto está falando, palavra por palavra. É uma desgraça isso, irmão. É uma desgraça. Irmãos, eu tenho vivenciado isso em comentários bíblicos de exegetas modernos. Eles fazem isso. Nós lemos, estudamos às vezes algum livro num comentário e você vai ver que o comentário bate com a tradução que eles têm, e a tradução deles o quê? É corrompida. E você, não é isso que a Bíblia está dizendo. Aí você vai na sua Bíblia, na ACF, aí você olha, epa, tem alguma coisa errada, ele está falando o contrário. Ou está falando aqui parte, não todo, que a Bíblia diz. Entendem? Então eu tenho vivenciado isso. Então, irmão, não confie nessas Bíblias moderninhas e nem em seus comentários, pois estão mutilados e corrompidos. Desconfie se uma pregação é feita tendo como fonte primária essas traduções. Desconfie, porque se está sendo feita com essas traduções que não são originais, que não são confiáveis, a pregação daquele pregador será desconfiada. Não será uma pregação confiável, uma pregação corrompida. Fecha parênteses. Dito isto, irmãos, então o termo, o uso desse termo, membro, né? Porque somos membros, né? Demonstra uma estreita relação dos cristãos com Cristo, não meramente membros. Eu faço parte da igreja XYZ. Isso não importa. O que importa é você ser a sua carne e os seus ossos. Isso que importa. Por quê? Porque você vai ter os sofrimentos de Cristo. Vamos ver alguns textos agora, irmãos, que vão nos ajudar a entender essa união que há na igreja com Cristo. Aleluia. Romanos 12, verso 5. Hoje eu estou sem pressa, hein? Romanos 12, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Entendem? Irmãos, somos muitos, porém um só corpo. Perceba que Paulo falou desse assunto em outras cartas, né? Não só lá em Efésios agora, mas na carta de Romanos, na carta de Coríntios, né? Ele fala sobre esse assunto, porque é importantíssimo essa união, né? Porque Paulo não quer que a gente perca de vista esta união que há entre Cristo e a igreja, porque nós somos o quê? Membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Correto? Vamos agora em 1 Coríntios 6. São textos esclarecedores e lindos, irmão. Maravilhoso é a palavra do Senhor, que nos instrui, nos exorta. 1 Coríntios 6, 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Olha só, a união, olha o que Paulo ele vai fazer aqui. Ele vai comparar agora com a meretriz. Se você se une com a meretriz, a prostituta, né? Você se contamina a ponto de você ser um corpo só com ela. Você também é meretriz e prostituta. E você não pode ter essa união
Ele deu um exemplo aqui físico, mas você não pode ter essa união e fazer parte do corpo de Cristo. Você não pode ter essa união e ser parte da carne e dos ossos dele. É impossível, né? Você não pode ter essa união com o mundo, que é a prostituta, com Babilônia, que é a prostituta, e fazer parte do corpo de Cristo. Não existe. Não foi que nós lemos lá? Você não pode... a mesa, né? Que a gente viu lá na nossa confissão. A mesa, você não pode sentar à mesa dos demônios e na mesa de Cristo. É impossível. Trevas e luz não se combinam. Aí ele vai falar aqui, vamos lá. Verso 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos, são membros de Cristo? Já deixou bem claro, isso é retórico, né? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ele está falando não, com certeza não, né? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Nessa aqui eu li, desculpe. Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Ele remeteu para a criação que nós vamos falar semana que vem. Porque lá, o homem larga o seu pai e sua mãe e se junta à sua mulher e os dois são uma só carne. É o que ele está falando aqui. Você se casou com a meretriz? É isso mesmo? No ruim, você é um adúltero. Você é um prostituto, você é um fornicador. E você está em pecado. Que ele vai falar aqui no verso 18, ele vai falar, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o próprio corpo. Que corpo é esse, irmão? Corpo de Cristo. Você está pecando contra o corpo de Cristo. Se você se une exemplo. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Nós aqui somos uma igreja cristã reformada, certo? Somos uma igreja cristã reformada. Se nós nos unirmos, preste atenção nisso, com aqueles que professam um outro tipo de evangelho, que não seja o bíblico, que a fé reformada ela é bem clara sobre o evangelho, né? Ela é bem nítida sobre o evangelho. Se você se une com outra vertente que não fale a mesma fé, você está se prostituindo. Exemplo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, entende? Se você se une com essas pessoas, você está se unindo à prostituta, você está se unindo à meretriz, você está se unindo com pessoas que professam outra fé, não a fé verdadeira. Entenderam? Então, nós olhamos para a palavra de Deus, isso aqui é só o cara que sai com a prostituta. Não, presta atenção, o ensino não é esse. Também, né? Lógico, isso aí é o prostituto, mas aquele que se faz, né, se mistura com aqueles que professam outra fé, é como se você se misturasse com alguém que trabalhe no espiritismo, com catolicismo. É mistura, são prostitutos, são misturados, são contaminados, são um mundo. Entende? Então nós não podemos fazer essa mistura, porque nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Então, irmão, por sermos membros do seu corpo, por esse motivo, devemos o quê? Nos purificar de todo o pecado. De todo o pecado. Porque, irmãos, nós haveríamos de nos ajuntar com algo que é contaminado, irmãos. Por quê? Ele é tão bonzinho, mas ele está contaminado, ele é sujo, impuro. Mas não tem mais. Você não pode se envolver com essas pessoas, irmão. Não estou falando que você tenha que odiá-los, não é isso não. Pela misericórdia. Tenha misericórdia deles. Ore pela vida deles para que eles se transformem. Você não deve olhar com eles com raiva.
olhe com eles com olhos piedosos para essas pessoas, para que elas venham a verdadeira fé como nós éramos. Nós estávamos lá do outro lado e pela misericórdia de Deus, Deus nos chamou. Alguém orou pela nossa vida. Entende? Esse é o trabalho nosso aqui, de orar pela vida daqueles que estão cegos. Estão cegos, estão contaminados. Né? Eles pensam que estão no corpo de Cristo, mas não estão. O corpo lá é outro, não é o corpo de Cristo. Entende? Ou seja, os membros de Cristo são o seu corpo, a quem ele sustenta e alimenta. Porque nós somos o quê? Membros da sua carne e dos seus ossos. Outro texto que eu quero tratar aqui com os irmãos, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Entenderam, irmão? Não tenho raiva dessas pessoas, eu não tenho raiva deles. Eu tenho piedade para que eles venham a se converterem realmente. Nós devemos amá-los, mas não devemos nos misturar com eles. É desse jeito. Vamos lá. 1 Coríntios 12, verso 20. Verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Vá lá para o verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Entende? Então, assim como há muitos membros, há um só corpo. E assim também, nós somos o corpo de Cristo, porém somos membros dele em particular. Entende? Cada um de nós, irmãos, é membro do corpo de Cristo em particular. Não somente como um coletivo, como uma igreja, mas cada um de nós somos membro dele em particular. Em particular. É a forma que Cristo vai acrescentando quando você faz uma obra, você edifica um muro, você bota todos os tijolos de uma vezada só? Não. É um de cada vez. Assim somos nós. Somos postos nesse edifício que é Cristo, no templo dele. Ele é o templo. Ele vai colocando um a um para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, da sua noiva. Irmãos, não é isso que o autor de Hebreus vai falar? Hebreus 3,6 diz assim, ó: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, né, que somos nós, né, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Se tão firmemente nós conservarmos essa confiança, que nós somos a casa de Cristo, que nós somos a carne e o osso de Cristo, que essa confiança seja a glória da nossa esperança até o fim. Porque Cristo, como filho sobre a casa que somos nós, nos edifica, nos sustenta e nos alimenta todos os dias. E a cada hora ele bota mais um tijolinho, mais uma pedra, né? Uma pedra falante que somos nós, como Pedro diz, né? Irmão, tem um texto que vai coadunar com esse texto que nós acabamos de ler. Vamos lá em Efésios, volta lá para Efésios 2, verso 20. É outro texto que nós já tratamos aqui. Ele coaduna com Hebreus 3,6. Efésios 2, 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é o fundamento, né? No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, que somos nós. A casa do Senhor somos nós, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Entenderam? Então, essa edificação é para a morada do Senhor, porque nós somos a casa dele. Então, como é que a casa do Senhor pode estar misturada, contaminada com a meretriz, com a prostituta? Como é que a casa do Senhor pode ser alimentada dos dois lados, tanto dos demônios quanto de Cristo, do céu, do inferno e do céu? Como diz aí fora, é um ditado horroroso que fala: eu vou acender uma vela para Deus e outra para o diabo. É o que eles falam aí fora. Entende? Isso está errado. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Escolhe um lado e fica. Não fica transitando, porque esse trânsito não existe. Não existe. Ou você se purifica para ser casa de Deus, ou você se contamina para ser casa do diabo. Entende? Não existe essa mistura. Então nós somos o quê? Um corpo que somos edificados para a morada de Deus, em espírito. Isso é lindo, né? As pessoas, elas não percebem isso. Quando elas fazem certas coisas, elas não se atinam que, nossa, o que eu fiz, pecado, né? O que eu fiz agora não é compatível com o que eu declaro. Se eu sou casa de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, como é que eu faço isso? Tem algo de errado. Tem algo de errado. Percebam, irmãos, que Paulo sempre traz à tona o assunto que somos um nele e ele um em nós. Ele sempre traz esse assunto. Nós somos um em Cristo e ele um em nós. João 17, 21 vai dizer o seguinte: Cristo orando a Deus, né, ao Pai, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? É através de nós que o mundo vai crer que Cristo veio e fez todas essas obras, porque houve o quê? Uma mudança em nós. Nós mudamos, irmãos. Como dizem, né? Da água para o vinho, né? Da imundície para a limpeza. Não podemos permanecer imundos. Temos que nos purificar, porque nós somos a carne e o osso de Cristo. Isso é muito sério. Irmão, Paulo nos compara com o pão, que é a representação do corpo de Cristo. Vamos lá? Nós lemos isso hoje, vamos ler de novo. 1 Coríntios 10, nós lemos hoje, vamos ler de novo. Paulo está falando da ceia. 1 Coríntios 10, verso 17. Os irmãos abram lá. Secura na garganta. 1 Coríntios 10, verso 17. Vamos para o verso 16, né, que nós lemos. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Quem é o corpo, irmãos? Somos nós. Aí ele vai falar, porque nós, né? Nós quem? O corpo de Cristo, os membros, né? Sendo muitos, somos um só pão e em um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quem é o pão? Cristo. Mas ele compara o pão a nós. Nós somos um só pão, que é o corpo de Cristo. Entende a união que Paulo faz? Como essa união nos afeta profundamente. Paulo, irmão, nos compara com o pão, que é a representação da carne do Senhor. Não é isso? O pão representa a carne. E o sangue representa o vinho, o fruto da vide, representa o sangue do Senhor. E nós fazemos parte disso. Eu vou chegar lá. Irmãos,
a união, presta atenção, a união entre Cristo e a igreja é tão forte, que o Senhor diz que aquele que não participar do seu sofrimento não tem parte com ele, ou seja, não tem vida. Como é que é participar do sofrimento de Cristo, né? É você obedecer os seus mandamentos. Você vai renunciar à sua carne. Você vai ter um caráter agora ilibado. Você vai ser outro homem, nova criatura. E isso você está participando do sofrimento. E o modo pelo qual nós externamos essa participação, um modo para que todos vejam, é a ceia do Senhor. Entende? Ao participar da ceia do Senhor, nós estamos participando da carne e do sangue, ou seja, do sofrimento do Senhor, e lhe obedecendo os seus mandamentos. É isso que está dizendo quando fala comer a sua carne e beber o seu sangue. Vamos ver lá? João 6. João capítulo 6. Verso 50. Verso 50. A partir dele. João 6, verso 50. A partir do verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ó, quem é o pão que desce do céu? Cristo. Você tem que comer o pão que desce do céu, é isso que ele está falando. E ele vai falar: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não entenderam, né? Ignorantes como muitos são aí. Aí Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes, preste atenção nesse versículo, ó, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Isso nos remete à ceia do Senhor, porque a ceia, a participação dela, você está anunciando a morte do Senhor. Morte para quê? Para a salvação de vidas, né? Então essa morte é anunciada ao você participar da ceia, comendo o pão, que simboliza, presta atenção, não é que o pão se transforma em carne, isso aqui não é catolicismo, nem muito menos luterano, tá? Você comendo o pão, que representa a carne, e você bebendo do fruto da vide, que representa o sangue do Senhor, você está participando do sofrimento do Senhor, e assim você terá vida com este alimento, esta representação, este simbolismo que nós fazemos na ceia do Senhor. É renunciando à nossa carne e cumprindo os seus mandamentos. A gente anuncia ali na ceia: ó, eu faço parte do corpo de Cristo. Como? Comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, representado pelo pão e pelo vinho, porque eu sou a carne dele, eu sou o osso dele. E essa representação é tão profunda que você está anunciando ao mundo, aqueles que veem, aqueles que presenciam isso, que você agora é um filho de Deus, que você é um cristão, que você é um representante de Cristo aqui nesta terra. E isso é muito sério. E isto é muito sério, porque você está falando ali, ó, eu renunciei à minha carne, agora eu sou a carne de Cristo.
Eu sou os ossos de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E aí há uma transformação em mim. Agora eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que obedecer a Cristo. Eu tenho que obedecer àquele que me tirou, que me lavou do mundo de pecados ao qual eu vivia, com a sua morte, com o seu sangue, com a sua carne, que agora eu faço participante dessa carne e desse sangue, que é o pão e o vinho. É lindo isso. É lindo. Irmão, em João 14,15, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se há amor em nós, pelo Senhor, se você se faz participante da sua carne, do seu sangue e dos seus ossos, e você diz que ama ao Senhor, você deve o quê? Guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. E aí tem muita gente participando. É isso que é quando Paulo, irmãos, quando Paulo chega ali, eu falei que hoje eu tô sem pressa, né? Quando Paulo chega ali ele escreve a carta em 1 Coríntios 15, a carta de Coríntios, desculpa, a primeira carta aqui, ele chega no capítulo 10, ele começa a falar sobre a ceia. Em ato contínuo, ele fala sobre a cobertura da mulher sobre a cabeça, que nós já falamos sobre isso. Continuamente, ele está na ceia. Ele está falando sobre a ceia. Ele não parou de falar sobre a ceia. Ele parou e volta. Não, é um ato contínuo, é um culto. É um culto ao Senhor. E aí ele chega aqui, ele vai falar sobre a ceia, a partir do versículo 17 do capítulo 11. Ele está falando sobre a ceia. Então ele vai falar assim, portanto, qualquer, verso 27, qualquer que beber este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é esse indignamente? É justamente o que a gente está falando. A pessoa está bebendo e comendo a carne do Senhor, bebendo o sangue do Senhor e comendo a carne do Senhor de uma forma que ela não participa daquele corpo. Ela não tem participação, é isso que é indignamente. Ela não tem, os meus pecados. Você peca todo dia, então você não teria direito nenhum de participar da ceia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando que você beber e comer indignamente é que você não faz parte daquele corpo. Você está bebendo para sua condenação e comendo. Você não faz parte. Por que você não faz? Porque você não obedece a Deus. Você é um desobediente. E você come, bebe do sangue e do corpo de Cristo indignamente. Por isso que ele vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine, eu posso participar disso? Eu tô em obediência? Eu estou obedecendo a Deus? Eu amo a Deus a ponto de obedecer a Ele? Em todos os seus mandamentos, em toda a sua doutrina? Não! E aí o cara participa da ceia. Participa da ceia. Ele vai falar que por causa disso tem muitos fracos e doentes, e muitos estão morrendo, literalmente. Tinha morte física, doenças, estavam fracos, espiritualmente também, física e espiritualmente, né? E aí isso estava acontecendo lá, e não ocorre hoje? Ocorre, irmãos, ocorre. Então, a palavra do Senhor, ela é dinâmica, ela não para. O Senhor diz, eu li hoje, né, no meu devocional, que a palavra dele não volta vazia. Ela vai fazer o que lhe apraz, ou seja, ou ela vai salvar ou ela vai condenar. Ela vai fazer. Ninguém interrompe a palavra do Senhor. Ninguém. 1 João, capítulo 5. Quero tratar também esse texto rapidamente com os irmãos. 1 João 5, verso 2 e 3. Diz o seguinte:
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, você vai ser vitorioso, porque é pelo ouvir e guardar esses mandamentos que a nossa fé é robustecida, irmãos. Entendem isso? Então, você guardar é obedecer. E aonde está o amor de Deus? Que nós guardemos os seus mandamentos, que nós obedecemos os mandamentos dele. Esse está o amor. E eles não são, irmão, eles não são pesados. Não são, irmão. Pesado é o mundo que te impõe várias leis que são leis assim injustas. É uma lei injusta. A lei do mundo é injusta, a lei de Deus é justa. E ela não é pesada, é só cumprir. Só que não, eu não posso renunciar à minha família, eu não posso renunciar aos meus coleguinhas de trabalho, eu não posso renunciar ao meu vizinho, eu não posso renunciar àquela amizade que eu gosto tanto. Por que você não pode? Porque você não ama a Deus, é simples assim. Você não ama a Deus se você não renuncia a si mesmo. Eu não posso deixar, exemplo, a pessoa que idolatra alguma coisa, né? Vamos dar um exemplo de um shopping. Tem pessoas que são viciadas em shopping. Volta e meia, ela está lá no shopping, tira foto, selfie, para. Eu não posso deixar de ir no shopping, porque tem lá uma loja assim, assada. Ela o quê? Não renuncia. Ela vai ao shopping, mas não vai para a igreja. Não vai fazer parte do corpo de Cristo. Ela vai para aquela loja XYZ, porque ela não deseja fazer parte do corpo de Cristo. Ela não renuncia a si mesma. Ela não faz uma renúncia a ela mesma, aos prazeres da sua carne. Então, meus irmãos, nós simbolizamos isto, né? O corpo e o sangue de Cristo, os seus ossos, a sua carne, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Estamos dizendo que quando participamos da ceia, que estamos mortos junto com Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, e Cristo vive em nós, e não mais nós mesmos, né? Paulo vai dizer: Cristo vive em mim e não mais eu. Assim que nós devemos andar. Ao comermos o pão e bebermos o fruto da vide, irmãos, estamos anunciando a morte do Senhor e a nossa própria morte, porque nós morremos junto com o Senhor. Nós não estamos vivos e o Senhor morto. Na ressurreição nós vivemos junto com o Senhor, mas na morte dele nós morremos junto com ele, que é a morte pelos nossos pecados. Estamos, irmão, dizendo ao mundo que agora nós nos alimentamos de Cristo, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Essa é a nossa mensagem. 1 Coríntios 12. Falei que eu não estou com pressa. Vamos tratar de tudo hoje aqui. Que eu escrevi aqui. Vamos lá, irmão. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos têm bebidos de um Espírito. Esse texto aqui, para os dispensacionalistas, é um problemão para eles, né? Que eles repartiram o corpo de Cristo. Cristo derrubou o muro, como nós vimos lá em Efésios 2. Ele derruba o muro para fazer um povo. Não existe mais essa inimizade entre judeu e
gentil, e eles levantaram o muro, colocando Israel para uma parte, né? Israel é um povo e a igreja é outro povo. Então, eles têm um problema muito grande com isso. Mas, bem, eu só dei uma breve passagem sobre isso. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui, irmão, é o seguinte: tendo Cristo um só corpo de crentes, né? Porque todos nós fomos o quê? Batizados em um mesmo Espírito. É um só batismo no mesmo Espírito. Presta atenção nisso. Por isso eu afirmo, irmãos, que é impossível você servir a Cristo de várias maneiras, né? Cristo nos uniu para sermos um só corpo. Ele derrubou o muro dessa inimizade. Então, é impossível que nós, né, sirvamos a Cristo de um modo e a igreja XYZ ali serve de outro modo. É impossível isso acontecer, porque houve um batismo no mesmo Espírito. Então, o Espírito de Deus, que é um só Espírito, ele trabalha aqui de uma forma e na igreja ali da esquina ele trabalha de outra. Por quê? Eu não sei. Isso é incompatível. A igreja que tem o Espírito de Deus, ela é a mesma aqui e a mesma lá no Japão. Ela é a mesma aqui e a mesma em Genebra. Ela é a mesma aqui e mesma lá na Colômbia. Deveria ser, né? Mas na prática nós vemos várias servidões, várias maneiras de servir. Uns falam em línguas, outros não. Uns têm profecias, outros não. Uns fazem curas milagrosas e outros não. Entende o que eu estou falando? Então, tem algo de errado. O Espírito é um só, e eu quero acreditar e creio, segundo a mim não, segundo as Escrituras, que o Espírito de Deus é um Espírito manso, é um Espírito que faz com que a sua igreja ande em ordem e decência. Ordem e decência. Então, essa maluquice do pentecostalismo, isso é outro Espírito, não é o Espírito do Senhor. Não é o Espírito do Senhor. Irmãos, ele derrubou o muro. Esse é o mistério que nos foi revelado. Não há judeu nem grego. Todos foram feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 26 a 28 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. Todos sois um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo. Todos vós sois um em Cristo. Precisa desenhar, irmãos? Creio que não, né? Não há necessidade de desenhar. Então, volta lá para Efésios para a gente terminar. Então, quando Efésios, Paulo escreve, aqui no verso 30, porque todos somos, né? Porque somos, né? Todos não, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, o que ele está dizendo? Todos que foram eleitos no Senhor, porque Efésios vai falar de eleição. Todos que são filhos de Deus, porque Efésios vai falar que nós somos predestinados a ser filhos de Deus. Todos esses, né, são membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas não só membros, nós somos parte da carne e do osso do nosso Senhor. E do osso do nosso Senhor. Lembra que na cruz o osso do nosso Senhor não foi quebrado?
as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, sobre o meu corpo, sobre a minha carne e sobre o meu osso. É isso que Cristo está dizendo a nós, entende? Nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. Nada. Eu termino aqui, irmãos. Mais uma mensagem das Escrituras do Senhor. Então, meus irmãos, já que Cristo, como nosso cabeça, que tão cuidadosamente nos sustentou e nos alimenta como membros seus, como membros do seu próprio corpo, né? Então, que os esposos, não podemos perder isso de vista, que nós vamos tratar isso na semana que vem, que os esposos levem isso a muito sério, levem isso a sério, né? E se esforcem a imitar a Cristo, nessa união, nesse amor, na atenção amorosa e zelosa que Cristo põe sobre o seu corpo, que é a igreja. Assim o faço com as suas esposas também. Além do mais, meus irmãos, isso está em harmonia com o mandamento divino expresso. Eu vou ler rapidamente, porque semana que vem a gente vai ler ele de novo. Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Porque ela era o quê? Osso do meu osso, carne da minha carne. A mulher comparada à igreja, como Cristo vai falar aqui, ela é a sua carne e os seus ossos. O verso, e esse verso, irmão, nós iremos trabalhar no próximo sermão, se assim Deus nos permitir. Que o Senhor Jesus, irmão, que nutre a sua igreja e cuida dela com amor, que Ele nos abençoe nesta manhã, porque nós somos membros do seu corpo e retratados como sua carne e como seus ossos. Amém? Que Deus edifique essa mensagem em nossas vidas.